Olá, para quem não me conhece, me chamo Alexandre Moura, sou o criador e idealizador do English Reset Self-Study, um curso projetado para adultos, né, visando o autoaprendizado. Bom, sem mais delongas, que eu já expliquei bastante coisa sobre o curso, eu vou iniciar nossa aula da unidade 2 hoje, né? Unidade 2, primeira lição da unidade 2. Vamos ver como é que ela é. Aqui, como de costume, vamos botar o nosso nome e vamos entrar aqui. His name is Jason. He's 27 years old. He's Canadian and he's a teacher. Não vou ficar aqui falando sobre os personagens porque vocês já viram na lição 1, na unidade 1, né? E ao longo do curso também eu vou falar sobre eles o tempo todo, vocês vão se familiarizando com eles porque eles vão percorrer o curso todo. Então, não cabe aqui gastar tempo com isso. Vamos diretamente ao dialogue, né? Onde nós teremos quem? Jason. If you remember, Jason is a Canadian, okay? He's from Canada, Toronto, Canada. And he's in New York now. He's a teacher of English and he lives in New York, okay? He is Mei Lin's friend, okay? Mei Lin is a Chinese ballet dancer and she is in New York too. She lives there too. She works there, trabalha lá. And Mei Lin has a friend, tem um amigo. His name is Li. So Li is Mei Lin's friend. He's from Beijing too. Okay, he's from Beijing too. And he is an exchange student, como vocês viram na lição 3. He's an exchange student and he's studying English in New York. Okay? Now, Jason and Li are talking. Estão conversando. Vamos ver sobre o quê? What about you, Jason? Are you American? Lee asks Jason, pergunta ao Jason, if he's What American. about you, Jason? Are you American? Ele fala, are you American? Por quê? Porque o Lee não conhece o Jason, não está familiarizado ainda com ele, primeira vez que ele conhece o Jason, ele foi apresentado recentemente, então ele acha que o Jason é americano. Então ele pergunta, are you American? Ou então, are you from the United States? Também poderia perguntar. O Jason vai responder, No, I'm originally from Toronto, no, Canada. I'm originally from Toronto, Canada. Ou seja, originariamente, a origem dele mesmo é do Canadá. Although he speaks English, ele fala inglês, and he lives in New York, he's not from New York, he's not from the United States, he's not American. He's from Toronto, Canada, or he is Canadian, ok? I see. Where do you live? E aí o Lee pergunta a ele fala primeiramente I see, essa expressão I see, o verbo to see é o verbo ver. Mas quando você fala para uma pessoa I see, você está dizendo para a pessoa, sim, eu entendo, eu sei. É como nós falamos aqui em português, sei, entendi. Ou seja, I see tem a ver com eu entendo, eu sei. Ele pergunta, where do you live? Where do you live? Onde você mora? Where do you live? I live at 34 Oak Street, number 206. O Jason responde, I live at 34 Oak Street, apartment 206. Ou seja, por que o Jason fala at? I live at. Nós vimos que nós temos, he lives in New York, né? Ele mora em Nova York. Países, estados, cidades, bairros, nós vamos falar in. I live in Brazil, I live in Rio de Janeiro, ok? Quando nós falamos rua, Oak Street é o nome de uma rua. Ele falaria I live on Oak Street. I live on Pereira da Silva. I live on whatever. O nome de rua, se fosse só rua, seria on. Quando você dá o seu endereço completo, você usa a preposição at. Então, I live at 34 Oak Street, ok? Number 206, ou apartment 206. Do you live with your parents? Aí o Lee pergunta ao Jason, do you live with your parents? Muita gente acha que parents é um falso cognato, né? As pessoas acham que parents quer dizer parentes. Na verdade, parents quer dizer pais, ou seja, pai e mãe. A gente chama de os pais, nossos pais são nossos parents. Então, do you live with your parents? O Lee quer saber se o Jason mora com os pais. No, I don't. My parents live in E o Canada. Jason imediatamente responde que no, I don't. E ele fala no, I don't porque a pergunta foi feita com do you. Outra coisa que não se responde, como em português, você mora com seus pais? Não, não moro. Nós temos o hábito de botar o verbo depois, né? Não, não moro. Em inglês eu não posso falar no, I don't live.
eu posso responder, no, I don't live with my parents. Ou simplesmente, no, I don't. Mas nunca falem, no, I don't live. Por exemplo, do you like milk? Você gosta de leite? Aí fala assim, no, I don't like. Não, isso não existe. Ou você fala, no, I don't like it, que esse it substituindo milk, ou então I don't like milk. Não se responde em inglês uma negativa curta usando o verbo, somente o auxiliar. Então ele fala, no, I don't. My parents live in Canada. Ele também poderia falar o quê? My father and mother live in Canada. Ok? Eles moram no Canadá. So, Então ele who quer do you saber, live with? who do you live with? So, who do you live with? Esse so quer dizer então, e aí então, who do you live with? Lembre-se que lá na lição da primeira lição de Where are you from? Nós vimos que quando nós temos um pronome interrogativo como who, where, how, se nós tivermos uma preposição atrelada a ele, nós vamos botar a preposição no final da sentença. Então aqui, em vez de perguntar with who do you live, ele vai perguntar, que seria com quem, with who do you live, ele pergunta who do you live with. É impossível botar o with na frente? Não, mas você vai ter que mudar o who para whom. Você adiciona um M, aí pode. Você fala with whom do you live. Mas isso não vou explicar, não é muito utilizado, né, dependendo da situação, então normalmente eles botam a preposição no final. Então nós temos who do you live with. Se fosse com quem você trabalha, who do you work with? Com quem você estuda? Who do you study with? Com quem que você sai para a balada? Who do you go out with? Ou seja, com quem, who, no final, with. I share an apartment with 2 roommates. Aí o Jason fala, I share an apartment with 2 roommates. O verbo to share quer dizer dividir, compartilhar. Vocês veem aqui na tradução, olha. I share an apartment with 2 roommates. I share an apartment with 2 roommates. Ou seja, eu divido, eu compartilho, né, uma república, um apartamento com quem? 2 roommates. Essa expressão roommates são o quê? Colegas de room, quer dizer quarto ou sala, né, ambiente, um quarto. Então ele fala roommates porque são colegas de quarto. Se fossem colegas de sala, de aula, ele falaria classmates. Se fossem colegas de escola, seria schoolmates. Se fossem colegas de trabalho, workmates. Então aqui, I share an apartment with 2 roommates. Eu divido o apartamento com o quê? Com 2 colegas de quarto, que na verdade são pessoas que moram no mesmo apartamento que ele. Dividem as despesas. Are they E Canadian aí ele too? pergunta, are they Canadian too? Ou seja, are they from Canada too? Are they Canadian, Jason? No, they aren't. Maria is from Brazil and Juan. E aí o Jason responde, no, they aren't. Quer dizer, não são. Aqui não vai falar no, they don't. A pergunta foi feita com are, né? Are they Canadian? No, they aren't. Maria is from Brazil. Ou então poderia falar o quê? Maria is Brazilian. And Juan from Peru. Ou Juan is Peruvian. Porque from Peru, Peruvian. From Brazil, Brazilian. Então Maria is from Brazil ou Maria is Brazilian. And Juan is from Peru ou Juan is Peruvian. Can you speak E aí, Spanish? pelo fato do Jason, né, morar com 2 latinos, né, ele acha, de repente, pensa que de repente no Brasil se fala espanhol também, e aí ele pergunta, can you speak Spanish? Nós vimos que o verbo can, ele significa, na maior parte dos casos, poder, né, o verbo poder. O Obama sempre falava, yes we can, sim, a gente pode, mas o can é muito utilizado como sabe. Can you speak Spanish? Então, você sabe falar espanhol? Can you speak Spanish? Can you speak English? Can you speak German? Can you speak Japanese? Can you speak Chinese? Você sabe falar? Can you cook? Você sabe cozinhar? Can you dance? Você sabe dançar? E ele pergunta, can you speak Spanish? Just a little. Hasta luego, Lee. E aí o Jason gasta um pouquinho do espanhol que ele sabe, que ele fala just a little, ou seja, só um pouquinho. Ele fala hasta luego ou hasta luego, Lee. Quer dizer, tchau, né? Em espanhol, ele gasta um pouquinho do espanhol dele. Muito bem, acabamos aqui. Vamos o diálogo. Agora todas as atividades vão estar atreladas a esse diálogo. Vamos ao filling in. O que nós temos aqui? O Lee pergunta, né? Are you American, Jason? Você lembra dessa pergunta que ele falou logo no começo? O Jason falaria, yes, I am. Eu sou? Não. No, I am. Ah, o no está certo, só que você não pode falar, você lembra? Quando você tem um verbo, você começa com no, você tem que ter um not depois. Então, no, I am não existe, porque você fala, não, eu sou.
Então, no, I'm not. Não, eu não sou. Então, are you American? No, I'm not. Are you American, Jason? No, I'm not. Ok. O segundo. So, where are you from? De onde você é, né? Where are you from? Ele falou, I'm Canada. Eu sou o Canadá? I'm Canadian. I'm from Canadian. Ah, vamos botar esse aqui, ó. Escolhe esse aqui. Aí, não dá treta. Por quê? Ele fala, I'm from Canadian. Eu sou do canadense? Não, eu sou do Canadá. Se fosse I'm from Canada, tudo bem. A opção que nós temos é o quê? O quê? I'm Canadian. Eu sou canadense. Esse serve. Agora, I'm from Canadian não pode. Isso poderia ser I'm from Canada. Então escolhemos esse. So, where are you from? I'm Canadian. Ok. Aí nós temos a seguinte pergunta. Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Aí ele tem at 34 Oak Street, in 34 Oak Street, on 34 Oak Street. Nós vimos que, se nós utilizarmos o in, eu vou usar o quê? Para cidades, estados, países, bairros. Se fosse in New York, tudo bem. Where do you live? In New York. Ou in United States. Ok. In Brooklyn. No Brooklyn, tudo bem. Bairro. Agora, in 34 não existe. Agora, on 34 Oak Street também não pode. Se fosse só on Oak Street, na rua Oak, você veria. Mas a partir do momento que ele deu o número e a rua, ele deu o endereço completo, só serve a preposição at. Então aqui, Where do you live? At 34 Oak Street. ok. Vamos lá. Do you live with your mother and father? Aí aqui se lembra que lá no diálogo ele fala, do you live with your parents? Porque parents são mother and father. Do you live with your parents? Ele fala, no, I don't live. Aí aqui é aquele caso que eu falei para vocês. Não se faz uma negativa usando o verbo no, I don't live. A menos que você faça a frase completa. Tipo, do you live with your parents? No, I don't live with my parents. Então, I don't live with them, com eles. No, I'm not. Impossível, porque a pergunta não foi feita are you, foi feita do you. Então, a resposta curta ao do you é no, I don't. Ou yes, I do. Do you live with your mother and father? No, I don't. Ok. Seguindo aqui, where do your parents live? Então, já que ele não mora com os pais, your parents, que são seus pais, where do your parents live? Onde eles moram? Where do your parents live? Aí ele fala in Toronto, from Toronto, on Toronto. Eu falei que from Toronto vem de origem, né? Eles moram lá de Toronto, não tem sentido. On seria rua, para rua. Eles moram na rua tal, na rua, na avenida, não sei o que, tudo bem. Mas on Toronto, cidade, não pode. A única coisa, preposição para cidade é estado, países, bairros é in. Então, where do your parents live? Where do your parents live? In Toronto. Ok. Who do you live with? Você lembra que eu perguntei aqui, expliquei para vocês, que a gente, com quem você mora, a gente vai botar o com no final. Então, quem você, o do não tem tradução, né? É só para dizer que a pergunta está sendo feita no presente. Quem você mora com? Who do you live with? Ele fala with my parents? Não, porque his parents live in Toronto, Canada. With two roommates, with Maria and Paul. Aqui estaria certo até aqui. With Maria, tudo bem, mas Paul, não, porque é Maria and Juan. Então, with two roommates, que são colegas de quarto que dividem. Who do you live with? With two roommates. E aqui nós temos, what are their names? Agora sim, o Lee quer saber o nome deles, né? Os nomes deles. What are their names? Né? Se fosse seu nome, what's your name? Se fosse o nome dela, what's her name? Se fosse o nome dele, what's his name? Agora, what are their names? Quais são os nomes deles? Maria e João? Não. Mary and John? Não. Isso é Maria and Juan. São os dois. What are their names? Maria and Juan. São os dois roommates, né? O Jason has two roommates. Maria, she's from Brazil, and Juan from Peru. He shares an apartment, né? With two roommates. Ele divide. Where is Maria from? She's from Brazil. She's in Brazil. Ela está no Brasil? She's in Brazil. Está no Brasil? Não. Ela é o Brasil? Não. She's from Brazil. Ou she's Brazilian. Where is Maria from? She's from Brazil. Okay. And what about Juan? E o Juan?
he is in Peru, ele está no Peru. Nota que quando, olha só que interessante, quando tem uma preposição como em, o is aqui muda de tradução de é para está. Ó. Ele está no Peru. Agora, he is Brazilian, aqui virou, o is aqui virou é. He is Brazilian, ele é brasileiro. E aqui, he is Peruvian, ele é peruano. Sim, ele é peruano, Juan. Ou então podemos falar o quê? He is from Peru. Mas What aqui, about he is Juan? Peruvian. He's Peruvian. Ok. Can you speak Spanish, Jason? Aí aquela famosa pergunta, você sabe falar espanhol? Ele fala, yes, I can. Aí seria um falante normal da língua. Just a little, só um pouquinho. Ou no, I can't. Não, não sei. Ele não falou que não sabia, ele só falou que não sabemos o quanto ele sabe, mas ele não falou que no, I can't. Ele falou que just a little, só um pouquinho. Arranha. Can you speak Spanish? Just a little. Ok. Agora nós vamos ordenar, né, as palavras de forma a completar essa sentença, que nós temos uma pergunta. Are you doing? Aqui na como vai, né? How are you doing? Lembra disso da primeira edição? Botei aqui só para revisar. How are you doing significa como vai. Eu poderia ser what's up, how are you? Ok, mas how are you doing? Como vai? How are you doing? Ok. Agora nós temos. Sim. O Lee perguntou lá, are you American? Que a outra forma de perguntar seria o quê? Are you from America? Lembrando que eu coloquei o verbo to be aqui na frente porque se trata de uma pergunta. Mas se eu falasse assim para um gringo, não teria problema nenhum em absoluto. A pessoa entenderia tranquilamente. Só que na gramática pede que eu bote o verbo to be antes do pronome. Então se torna are you from America, ok? Are you from America? Aí nós temos o quê? O que ele diz? O que o Jason diz? Não, não sou. Nós temos dois não. Ó, o não aqui, primeiro que começa sempre com no. Aí ele fala, eu não sou. I am not. No, I'm not. Se fosse, do you live in Toronto? Ele fala, no, I don't. Agora, are you American? No, I am not. No, I'm not. Aí nós temos o quê? Ah, de onde você é? Lembra? De onde você é, eu sempre tenho que botar o onde aqui na frente e o from, a preposição vem sempre no final. O que sobrou? Esses dois. Se é uma pergunta, o verbo to be vem antes. Então, where are you from? Where are you from? Ele falou o quê? Ah, eu sou do Canadá. Se eu sou do Canadá, I am from Canada. Ele também poderia falar I'm originally from Canada ou I'm Canadian. I'm from Canada. Olha, nota aqui, ó, I am e aqui I'm. A forma, como fala, reduzida, né, abreviada. I am, I'm, com contracta. Aí, outra pergunta. Então, eu pergunto para ele, onde você mora? Você quer saber onde é where. Agora, não é mais o verbo to be, agora o verbo é morar. Então, onde você mora. Lembrando que esse, ó, onde você mora, esse do não tem tradução. Só para dizer que a pergunta está sendo feita o quê? No presente. Então, onde você mora? Where do you live? Where do you live? Se fosse onde você trabalha, ficaria como? Where do you work? Aí ele vai falar, onde você mora? Eu moro, I live on Oak Street. Aqui, como ele só deu o nome da rua, ele usou a preposição on. Se fosse o bairro, ele falaria como I live in Brooklyn. Se fosse Nova York, I live in New York. Se fosse o endereço completo, ele falaria I live at 34 Oak Street. I live on Oak Street. Aí o Lee quer saber se ele mora com os pais. Bom, para começar a fazer uma pergunta, a gente usa o do no presente, né? Se não for o verbo to be. Não tem nada a ver com ser ou estar. O verbo é morar, né? Então, você mora. Do you live? Também aqui o do não tem tradução, tá vendo? Você mora com quem? With your parents. Ou então, do you live with your mother and father?
Do you live with your parents? Ele vai responder yes, I do ou no, I don't, né? Ó, se ele falou que não mora, I don't, eu não moro. I don't live com quem? With them. Esse them substitui o quê? Com eles, com o pai e com a mãe. Isso aqui é o pronome objeto que nós vamos ver posteriormente, né? Mas se fosse comigo seria with me. Se fosse com você, with you. Se fosse com ele, with him. Com ela, with her. E com eles, with them. Então, I don't live with them. Ou seja, I don't live with my mother and father. Ou I don't live with my parents. 3 formas diferentes de falar. I don't live with them, não moro com eles. I don't live with my mother and father, não moro com minha mãe e meu pai. Ou I don't live with my parents, com os meus pais. I don't live with them. Então, já que você não mora com seus pais, com quem você mora? Como que eu vou arrumar essa sentença? Você lembra que eu falei? Sempre a preposição, aqui with, com, no final. E o pronome interrogativo no começo. Então, who? A pergunta, do you? Porque temos que botar o pronome antes. Do you live with? So, who do you live with? Com quem você mora? Who do you live with? Who do you live with? Ele vai falar o quê? Ah, ele divide, né? Se lembra? Ele compartilha, ele divide um espaço. Então, I share a place. Ele podia falar share an apartment, I share a house, I share a room. Eu divido um quarto, ou um apartamento, uma casa. Ele fala share a place como se fosse eu divido um espaço, né? I share a place. E aí, o Lee vai o quê? Vai perguntar se os seus colegas, sendo colegas de quarto, roommates, se os roommates são canadenses também. Aqui o verbo to be são, eu tenho que começar com o verbo to be. Are they Canadian too? Eu poderia no inglês falar they are Canadian too, mas na verdade, na gramática, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar o are na frente do pronome. Então eu falo, are they Canadian too? Lembrando, se eu falasse they are Canadian too, perguntando, eu não teria problema. Mas o certo é, are they Canadian too? A resposta vai ser o quê? Yes, they are, ou no, they aren't. Diferente da outra que nós falamos com do you, é yes, I do, ou no, I don't. Aqui, are they Canadian too? Vamos ver o que ele vai Are responder. they Canadian too? Ele vai dizer o quê? Não, eles não são. Começando sempre com não. O porquê? They are not. Ou então, no, they aren't. Are they Canadian too? Se fossem canadenses, yes, they are. Se não são, no, they are not. Ou então, no, they aren't. No, they aren't. Então, já que eles não são canadenses, né? De onde Maria é? Porque Jason has 2 roommates, Maria and Juan. De onde Maria é? Lembrando que de onde é, where, e o from no final, só sobrou o quê? Maria is. Então, pensando assim rápido, seria where Maria is from. Tá falado, tá certo? Entenderiam? Sim. Mas a gramática manda o verbo to be vir antes do nome e o pronome. Então, where is Maria from? Where is Maria from? Também poderíamos falar, where is she from? A gente sabe que Maria is from Brazil. Não, então Maria is Brazilian. Se ela é brasileira, she is from Brazil. Ou então, Maria is from Brazil. Ou she's Brazilian. She's from Brazil. E o Juan? Quando você quer dizer, e o Juan? Né? E o Juan? What about Juan? E o Juan? De onde que ele é? Em vez de falar de onde que o Juan é, eu posso falar, ok, Maria is from Brazil. What about Juan? E o Juan? Esse nosso, e o, tô fulano, e esse tal, e isso. Então, what about Juan? What about Juan? Let's see where Juan is from, because we don't know. We don't know. Maria is from Brazil. Maria is Brazilian. But Juan... Ah, tá aqui, ó. Eu posso falar aqui, Juan é do Peru. Eu posso falar, Juan is from Peru, ou então, he is from Peru. Também poderia falar que he's Peruvian. He's from Peru. Aí nós temos outra pergunta. Já que ele mora com 2 roommates, eles são latinos, o Lee quer saber se o Jason sabe falar espanhol.
quando a gente quer usar o verbo saber nesse sentido de ter habilidade para, por exemplo, você sabe dirigir, tem habilidade, can you drive? Se você sabe dançar, você tem habilidade de dança, can you dance? Então, can you speak Spanish? Ah, se eu trocasse aqui profissional de falar, eu poderia falar you can speak Spanish? Tudo bem, poderia, todo mundo entenderia. Agora, é correto gramaticamente? Não. Assim como o do, como o verbo to be, o can na pergunta vem antes do pronome ou do nome. Então, can you speak Spanish? Claro que o Jason vai responder, se Can lembra? you speak Spanish? Just a little. Não é isso que ele fala? Só um pouquinho. Ele sabe falar, but just a little, ok? Just a little. Just a little. A gente também poderia falar o quê? He can speak Spanish. He can speak Spanish, but he cannot speak Spanish very well. He can speak just a little, ok? Just a little. Vamos agora aqui diretamente para o pick one, que é aquele que nós escolhemos a resposta mais adequada à sentença. E nós temos what you, Jason. Você lembra aquele? E você, Jason? Eu sou da China, eu sou chinês. E você, Jason? What about you, Jason? What about you, Jason? What about you, Jason? De onde você é? Repito, você é americano? Is you? Não, não pode, porque is é para he, she. Do não pode, porque do you teria que ter um verbo. Então, do you live? Do you have? Do you work? Você trabalha? Você mora? Quer saber se é americano? O verbo ser ou estar. Verbo to be. Então, are you American? Are you American? Ele fala, I'm from Toronto, Canada. Always, eu sou sempre de Toronto. Eu sou normalmente, não. Eu sou originariamente. Então, I'm originally from Toronto, Canada. I'm originally from Toronto, Canada. Que também pode ser falado I am or I'm, né, na forma contracta. Agora sim, onde você mora? Observe que em português não falta nada. Onde você mora? Onde você mora? Só que em inglês eu tenho o verbo morar. A pergunta está sendo feita no presente, tem que usar o auxiliar do. Se fosse ele ou ela, seria o quê? Does. Por exemplo, onde quer saber onde ele mora, o Jason? Where does he live? Só que aqui está you. Where do you live? Where do you live? Ele vai falar o quê? I live, ele deu o endereço completo, ó, 34 Oak Street. Se fosse só rua, seria on. Se fosse no Brooklyn, seria in. Ou in the United States, New York. Mas o endereço completo, número e rua, I live at. I live at 34 Oak Street. Ok, continuando aqui. Do you live with your parents? Você mora nos seus pais? Não, você mora com seus pais. O verbo, a preposição com é with. Então, Do you live with your parents? do you live with your parents, Jason? Ou with your mother and father? Aí ele vai falar, eu não moro com eles. Aqui, eles aqui, ó, they. Aí eu boto they. Não, não é. Não é. Sabe por quê? Porque aqui nós temos uma preposição. Então, quando a gente usa a preposição, vocês vão ver depois, mais à frente, que nós temos que usar o pronome. A tradução de they é eles, e them também é eles. Só que esse aqui é um pronome que a gente chama de... é um pronome objeto, oblíquo. Por quê? Depois de uma preposição, depois de um verbo, a gente vai sempre usar esses pronomes aqui, em vez do they. Esse aqui é um pronome sujeito, ele começa uma frase, mas não pode vir depois de uma preposição. Então fala, I don't live with them. I don't live with them. É a mesma coisa em português. Você não fala com eu. Você fala o quê? Comigo. Então você não pode falar do you live with I? Não. Do you live with me? Me seria amigo nesse caso, né? Ou mim. Então quando eu pergunto, ele mora comigo? Eu falo assim, Jason mora comigo. Jason lives with me, não with I. I sou eu, né? Mas comigo, com eu, objeto, with me. Então Jason lives with them, não with they. My mother and father, okay, my parents live aonde? País, nós vimos que é in. On para rua, nome de rua, e at para endereço completo. My mother and father live in Canada. E aí nós temos do you live with? Com quem você mora? What é o quê? Where é onde? E who é quem. Então, com quem você mora? Who do you live with? Who do you live with? Ele vai falar, I live an apartment. Eu moro em um apartamento. Aí eu faço, não. Eu divido, compartilho. I share an apartment. I share an apartment with two roommates. É o que ele falou, com dois colegas.
de quarto ou de apartamento. Olha lá, I have two, o quê? 2 quartos, 2 schoolmates. Lembra que eu falei? Roommates, colegas de quarto. Schoolmates, colegas de escola. Classmates, colegas de turma, de sala. Workmates, colegas de trabalho. Ele mora o quê? Ele tem 2 colegas de quarto, que são Maria and Juan. I have 2 roommates. Então, I have 2 roommates. Ou I share an apartment with 2 roommates. Só que eles o quê? Eles não são do Canadá. They are not from Canada or they are not Canadian. Ok? They are not from Canada. They are not from Canada. Maria is o quê? Brazilian. Mas só que eu tenho um from aqui. Quando eu tenho um from de, eu não posso usar nacionalidade. Eu poderia falar Maria is Brazilian. Ou então Maria is from Brazil. Maria is from Brazil. Ok. E o Juan? Juan is Peru. Ele é Peru. Ele é peruano ou peruan, que não existe aqui. A nacionalidade é Peruvian. Que poderia também falar Juan is from Peru. Aí sim. Juan is Peruvian. Então, Juan is Peruvian ou Juan is from Peru. Can you speak Spanish, Jason? E ele fala just a lot, muito. A little. Just a little. Can you speak Spanish, Jason? Just a little. Ok. Muito bem, vamos seguir aqui adiante. Agora nós vamos para o your address. Não temos mais o spelling. O spelling acabou na lição 3. Nós temos lição 1, 2 e 3 na unidade 1. Agora não temos mais spelling. Olha só. Prepositions for location. In, nós vamos para countries, que são países, states, estados, cidades, cities, towns, que são cidades menores, village, vilarejos, áreas, bairros, né? Tudo isso. On, nós vamos usar para ilhas e ruas. Tá? Na Ilha Grande, on, Ilha Grande. At, quando temos o quê? O endereço completo, o complete address, ou address. E from, quando é de origem. Ok. Vamos embora. Então nós temos que escolher a preposição certa. Ó. Lee, Maylin and Jason are New York now. Se eles estão numa cidade, eles estão in New York. Ok? Lee, Maylin and Jason are in New York now. So, Lee, Maylin and Jason are in New York now. Temos aqui, Jason shares an apartment, divide o apartamento, aonde? Bairro, Brooklyn, New York. Mesma coisa. In Brooklyn. Jason shares an apartment in Brooklyn, New York. Jason lives, nome de rua, aqui, Rua Oak. Se é rua, vamos usar a preposição on. Então, Jason lives on Oak Street. Jason lives on Oak Street. He lives, a endereço completo agora, 34 Oak Street. Se ele mora em endereço completo, nós vamos usar a preposição at. He lives at 34 Oak Street. Então, he lives at 34 Oak Street. Lee lives in New York now, but he is Beijing. Quer dizer, o Lee mora em Nova York, ó, lives. He lives in New York now, but he is originalmente de onde? From Beijing. Ele vem de Beijing. Ele não é americano. Lee lives in New York now, but he's from Beijing. Lee is an exchange student in New York. Jason's parents are Toronto now. Se agora aqui, se parasse aqui no Toronto, eu poderia até falar que eles are from Toronto, né? Que eles são de Toronto agora. Eles são de Toronto agora, não faz sentido. Então a única coisa que eu poderia utilizar aqui seria isso. Jason's parents are onde? In Toronto now. Eles estão lá em Toronto agora, nesse Jason's momento. parents are in Toronto now. Jason's parents are, or his mother and father are in Toronto now. Aí nós temos aqui, Maylin and Lee live aonde? Onde que eles moram, Lee and Maylin? Soho, é um bairro, em Nova York. Então moram em. Maylin and So Lee Lee- live in Soho. Maylin and Lee live in Soho, New York. Ok. They live Mercer Street. Ó, street quer dizer o quê? Vocês viram que Oak Street é rua Oak. Então Mercer Street é rua. Então, they live, nome de rua, they live on Mercer Street. They live on Mercer Street. Ok. Maylin's apartment is, endereço completo dela, 2525 Mercer Street. Se deu endereço completo, at. Maylin's apartment is at 25 Mercer Street. Ok. Próximo, Lee's studio.
O Lee não mora. Lee doesn't live with Mei Lin, tá? O Lee não mora com a Mei Lin. Lee doesn't live with Mei Lin. Mei Lin lives in an apartment. She has an apartment. And Lee lives in another apartment. So Lee's studio, que é um apartamento pequenininho, como se fosse uma kitchenette, is 68, na mesma rua, on the same street, Mercer Street. Agora o endereço dele é 68 Mercer Street. Deu o endereço completo? At. Então, Lee's studio is at Lee's 68 studio? Mercer Street. is at 68 Mercer Street. Acabamos aqui, vamos agora para Listen and Choose. Vamos ouvir e vamos definir quem falou o quê. Na primeira, What about you, Jason? temos o quê? E você, Jason? What about you, Jason? Foi o que foi falado. What about you, Jason? Ele falou o quê? I'm originally from Toronto, Canada. I'm originally from Toronto. Porque I'm original. Não, from Toronto não. Ele falou I'm originally, originariamente. Esse li, toda vez que vocês virem um li no final, significa o nosso sufixo mente. Né? I'm originally. Originally, originariamente. Original, original. Originally, originariamente. Usual, comum, normal. Usually, comumente, normalmente. Então, I'm originally from Toronto, Canada. I'm originally from Toronto, Canada. Ok. O próximo, number 3. Where do you live? Where do you live? Não where are you living, onde você está morando, nem where did you live. Olha só, isso aqui é bom até para vocês verem o seguinte. Porque, olha, aqui tem igualzinho, where do you live? E aqui, where did you live? You live, you live. Ao mudar o do para o did, eu estou fazendo que essa pergunta aqui está no presente e essa pergunta aqui está no passado. Na pergunta não muda os verbos, tá vendo? Live, live. Então, where do you live? Onde você mora. Where did you live? Onde você morou. Se eu falar onde você trabalha, where do you work? Ou where do you work? Agora, se quer saber onde você trabalhou, where did you work? Ok? Where did you work? Onde você trabalhou? Então, o do faz perguntas no presente, o did no passado. A pergunta foi, Where do you live? onde você mora? Então, where do you live? Where do you live? E aqui responde o quê? I live in Brooklyn. Como ele está falando do bairro dele, eu moro Brooklyn. Não, não posso, eu moro Brooklyn. Eu estou morando no Brooklyn. Isso aqui está certo, mas não foi o que ele falou. Ele falou que eu moro no Brooklyn. Então, I live in Brooklyn. Isso é um bairro? I live in Brooklyn. Ok. E aí? Do you live with your parents? Ah, ele quer saber se ele mora de novo com os pais. In your parents, if. If quer dizer se. Você mora se seus pais? Não, com seus pais. So, do you live with your parents? Do you live with your parents? Vamos ver agora. My mother and father live in Canada. Ah, my mother and father live in Canada. Tem gente que escolheria essa aqui, lives, porque acho que é o plural. Eu já falei isso algumas vezes para vocês. Né? Minha mãe e meu pai moram. Ah, o S é o plural como em português. Não, não tem nada a ver. Esse S aqui é só para ele e ela. Se fosse my mother lives, ok, in Canada. Se fosse meu pai, my father lives in Canada. Ok, agora my mother and father live. Não tem S. My mother and father live in Canada. Porque esse S não é de plural. Who do you live with? Com quem você mora? Se lembra? Com quem você mora? Aqui eu tenho who did you live with? Who did you live with? Aqui eu quero saber com quem você morou. Who are you living with? Aqui eu quero saber com quem você está, o quê? Morando. Não, eu quero saber com quem você mora. Então, who do you live with? Who do you live with? Ele fala, I share an apartment with 2 roommates. I share. Então, share, esse aqui não pode, só pode ser esse. I share an apartment with 2 roommates. I share an apartment and 2 roommates. Não, with. Divido com. Quem share, I share with. Então, eu divido o apartamento. I share an apartment with 2 roommates. Divido com 2 pessoas, with 2 roommates. Are they Canadian too? Eles são canadenses. Are they from Canada? Estaria certo, mas não foi isso que foi falado. Are they in Canada? Estão no Canadá? Não. Are they Canadian too? Are they Canadian too? Ok. Maria is from Brazil and Juan is from Peru. Ok, Maria is from Brazil. Está aqui. And Juan is from Peru. Eu estou falando que Maria está no Brasil e Juan é peruano. Não. Maria é brasileira e Juan é do Peru. Não. Maria is from Brazil, falou. And Juan, essa aqui daria certa, mas não foi isso que foi dito.
Porque o que foi dito foi Maria is from Brazil, olha. Maria is from Brazil, and Juan is from Peru. And Juan is from Peru, ok. Maria is from Brazil, and Juan is from Peru. Agora tá certo. Can you speak Spanish? Aí ele pergunta, já que ele mora com os dois latinos, se ele sabe falar espanhol. Do you speak Spanish? Tá certo? Tá. Tá, você fala espanhol? Aqui você fala espanhol? Are you Spanish? Você é espanhol? Agora, can you speak Spanish? Você sabe falar espanhol? Can you speak Spanish? Ok. Acabamos aqui. Agora nós vamos para o Comprehension Check. Vamos ver aqui. Is Jason from New York? Aqui nós queremos saber se o Jason é de Nova York. Temos no, he's not, no, he's from Brooklyn. E não, o Jason não é from Brooklyn, não é de Brooklyn. No, he is. Não, a resposta completa, no, he's not. Is Jason from New York? No, he's not. Ok. Aí nós temos Jason is o quê? Originariamente, se lembra? Original, original. Originally, originariamente. Jason is originally from Toronto. Então nós temos essas três possibilidades. He's originally from Toronto, Jason's originally from Toronto, ou Jason is from Toronto, Canada, originally. Where does Jason live? Quer dizer, onde que o Jason mora? Você lembra? Se é rua, Oak Street não posso botar in, teria que ser on. Então isso aqui não serve. Brooklyn é um bairro, teria que ser in e não on. Então só serve in Brooklyn. Ok. Where does Jason live? In Brooklyn. Vamos lá. Does he live with his mother? O Jason mora com a mãe dele. Does he live with his mother? Mãe dele. His mother. Minha mãe, my mother. Sua mãe, your mother. Mãe dela, her mother. Mãe dele, his mother. Does he live with his mother? No, he doesn't. No, he is. No, he's not. Não, se eu começou a pergunta com does, eu vou falar o quê? No, he doesn't. Does he live with his mother? No, he doesn't. Ok. Where does his father live? Ou seja, onde o pai dele, né? His father live. Eu vou usar o does porque eu estou falando do pai dele. O pai dele é ele. Então eu não vou usar o do, eu vou usar o does. Para ele ou para ela eu uso o does na pergunta no presente. Então, where does his father live? He live in Canada. O aluno escolheria isso aqui. Ele mora no Canadá. Pensa, usa a cabeça. Por quê? Se eu usei o does aqui, é porque eu estou me referindo a he ou she. O verbo, quando é para he ou she, tem que ter o Szinho. Aqui, ó. Mas eu tenho essa opção e essa opção. Eu venho aqui, on Canada não pode, porque on é para rua, se lembra? Para países eu tenho que usar in. Então, Where does his father live? He lives in Canada. ok? He lives in Canada. Ou então, his father lives in Canada. Who does Jason live with? Com quem o Jason mora? With his parents? Não. His parents live in Canada. By himself, essa expressão by himself significa sozinho, só ele. He lives by himself? No, he doesn't. He lives com quem ele mora? Who does he live with? With two roommates, Maria and Juan. Who does Jason live with? With two roommates. Okay? Are his roommates from New York? Ou seja, os roommates dele são de Nova York, são de lá? No, they are not. No, they are não pode ser, tem que ter um not no final, ou they are from Soho. Não, vamos falar, no, they are not. Are his roommates from New York? Ou então, No, they they aren't. are not. What's Maria's nationality? Qual é a nacionalidade de Maria? Maria is American? Não, ela é Peruvian? Não, Maria is Brazilian. Ou from Brazil. What's Maria's nationality? Brazilian. Is Juan from Mexico? Juan é do México? Juan é mexicano? No, you're not. Não, você não é. No, he is. Não posso botar no, he is porque eu tenho que ter um not no final. Então só serve esse aqui. No, he's not. Porque Juan is from Peru. Juan Is is one Peruvian. from Mexico? No, he's not. He's not Mexican.
Can Jason speak Spanish? Quer dizer, o Jason sabe falar espanhol? Can he speak Spanish? He can, but not very well. He can't speak a little. Aqui está dizendo que ele não sabe falar um pouquinho. Or he can speak very well. Ele sabe falar muito bem. Não, na verdade ele pode, ele sabe. He can, but not very well. Ou seja, just a little. Can Jason speak Spanish? He can, but not very well. Ok. Acabamos aqui. Vamos para o nosso quiz. How is Jason? Como é que o Jason está? Só para se lembrar aqui, você lembra? Da isso da lição anterior. Como é que ele está? Ele está legal. Como é que eu falo ele está legal? He is cool. He's fine. He's cool. He's alright. How's Jason? He's cool. Agora sim, vamos entrar na lição. Where is Jason from? De onde que o Jason é? Cadê? Eu tenho he? Tenho. He, que é ele, que é o Jason. Ele é de. He is from Canada. Where is Jason from? He's from Canada. Aí nós temos, where does he live? Onde que o Jason mora? Bom, Jason aqui só pode ser esse aqui, he. E por ser ele, tem que ter eu tenho live e tenho lives. Quando eu presente para ele ou ela, eu uso o S. Então, he lives aonde? In Brooklyn. Porque bairro, eu não vou botar on. Bairro, cidade, eu vou botar in. Where does he live? He lives in Brooklyn. What's Jason's address? Qual é o endereço do Jason? Qual é o endereço dele? Eu não quero saber, se eu for pegar onde ele mora, eu falo at, eu usaria o at, mas aqui eu só quero saber o endereço. Qual é o endereço do Jason? Eu digo o número primeiro, 34, Rua, Oak Street. Aonde? Qual o bairro? Primeiro bairro, Brooklyn. Qual cidade? New York. What's Jason's address? 34 Oak Street, Brooklyn, New York. Ok. So, who does Jason live with? Com quem o Jason mora? Com quem ele mora? Ele se lembra, ele divide, compartilha. Aqui, share, só que é ele. Então, he shares. Eu não posso botar he share. I share, you share. Agora, he shares. He shares o quê? An apartment. Ele divide um apartamento. Who does Jason live with? He shares an apartment. Ok? Na próxima nós temos, are Jason's roommates American? Ou seja, você lembra? Jason's roommates. Aqui é o possessivo aqui, ó, do Jason. São os colegas do Jason. Jason's roommates American? Não, eles não são. Então eu vou dizer, eu tenho aqui they, mas vai me faltar a palavra aqui por quê? Não tenho are aqui sozinho, não tenho they are. Então eu vou botar esse there, que é a abreviação de they are, na forma contracta. There, they are, já tenho dois aqui. They are from, de onde eles são? Eu já tenho aqui countries, Brazil, in, other. Other é outros. They are from other countries. Que seriam o quê? Brazil and Peru. Então, they are from other countries. Eles são de outros países. Ok. Are Jason's roommates American? They are from other countries. Aí eu tenho a pergunta, can Jesus speak Spanish? Ele sabe falar, né? Ele sabe. Sim, só que é o quê? Just a little. Então vamos lá. O que nós vamos poder responder aqui? He, não vamos botar. Aqui, ó. Yes, sim. But, just a little. Ele sabe falar espanhol? Can Jesus speak Spanish? Yes, but, mas, porém, just a little. Can Jason speak Spanish? Ok. Yes. Agora vamos ordenar esse diálogo aqui. A primeira pergunta seria o quê? Essa aqui, né? Are you American, Jason? Ele falou o quê? I'm originally from Toronto, Canada. E qual o seu endereço? What's your address? 34 Oak Street. Are you American, Jason? I'm originally from Canada. What's your address? 34 Oak Street. Ok. Vamos, agora nós temos um outro segmentozinho. Eu pergunto o quê? Tem Maria and Juan? No, I share. You live... esse aqui, ó. You live with your parents? Aí ele falou o quê? No, I share an apartment. E ele pergunta ali, who are your roommates? So, are they American? Are they Canadian too? No. Who are they? You live with your parents? No, I share an apartment. Who are your roommates? Maria and Juan.
Observe que aqui eu não fiz a forma gramatical correta, seria do you live, né? Aqui eu botou you live with your parents, isso aqui é a forma informal falada. Eu posso perguntar, you live with your parents? Você mora com seus pais? Como se fosse português, ó, você mora com seus pais? Gramaticalmente correto seria botar um do aqui na frente, do you live with your parents? E esse aqui, aí ele pergunta o quê? Se ele sabe, você lembra? Se, o espanhol. So, can you speak Spanish? Ele fala o quê? Just a little. E aí, ele fala hasta luego, Lee, tchau, Lee. E o Lee fala see ya, tchau, até mais. Can you speak Spanish? Just a little. Hasta luego, Lee. See ya. Ok. Agora, finalmente, vamos para fechar nessa lição. Vamos ver qual é a gramática da lição. Aqui nós vamos começar com quem? Nós temos os pronomes interrogativos. Olha, nós temos o what, que é onde, where, who, que é quem, when, que é quando, how, que é como, quão, e why, que é por quê. What is that? It's a chair. What day is today? It's Monday. What's your name? Jason. What's your address? 34 Oak Street. What time is it? It's 5 o'clock. What do you do? I'm a Tem alguns teacher. exemplos de pergunta, né, com what. What's that? Que é isso? O que é aquilo? It's a chair. É uma cadeira. What day is today? Que dia é hoje? It's Monday. What's your name? Jason. What's your address? 34 Oak Street. What time is it? Para ver horas, né? Que horas tem? Que horas são? It's 5. What do you do? O que você faz? Qual a sua profissão? I'm a teacher. Ok, where? Nós vamos falar aqui de local, de localização. Where are you from? Toronto. Where's my chair? In your room. Where is Lee now? At school. Where do you live? In Brooklyn. Where does Mei Ling live? In Soho. Where do they live? In Aí New nós York. temos com where, nós temos where are you from? Toronto. Where is my chair? Ok, onde está a minha cadeira? In your room, está no seu quarto. Where is Lee now? Onde que está o Lee? At school. Where do you live? In Brooklyn. Where does Mei Ling live? Eu botei do you live para do, agora does para Mei Ling. Where does Mei Ling live? In Soho. And where do they live? Onde eles moram? In New York. Ok. O who? Who is Jason? He's my teacher. Eu não vou fazer Where's tudo Mei aqui, eu Ling? vou passar adiante rapidinho, porque nós vamos ver os exercícios, é melhor explicar nos exercícios do que ficar vendo essas frases. Então vamos lá, eu tenho aqui, do you usually visit your friends? Usually on Sundays. Vocês têm normalmente aos domingos visitar amigos? Eu quero saber o quê? O que, onde, quem? Ó, você normalmente visita seus amigos. Usually on Sundays, normalmente no domingo, então eu quero saber quando. When do you usually visit your friends? Usually on Sundays. So when do you usually visit your friends? Usually on Sundays. Aí nós temos, does she do? She's a dancer. Ela é uma dançarina, uma bailarina. Se eu quero saber o quê? O que ela faz? Quando a gente quer saber a profissão de alguém, a atividade de alguém, a gente pergunta o quê? What do you do? O que você faz? Ou então, what's your job? Aqui no caso, o que você faz, what é o quê? Então, What does she do? She's a dancer. ok, muito bem. Já na próxima aqui nós temos lives at 34 Oak Street, Brooklyn. Jason does. Ou seja, aqui, o endereço eu vou botar where. Mas não é não, sabe por quê? Tá dizendo assim, ó, mora na 34, número 34, Rua Oak, Brooklyn. O Jason mora, Jason does. Então eu quero saber quem mora nessa rua. Então, agora sim, who lives at 34 Oak Street, Brooklyn? Jason does. Quer dizer, quem mora nessa rua aqui nesse endereço? O Jason mora. Who lives at 34 Oak Street, Brooklyn? Jason does. Aí nós temos, does Lee study English? Because he likes it, and it's necessary. Ou seja, porque ele gosta e é necessário. Temos uma resposta com because. É claro que a pergunta foi feita com porquê. Esse é o nosso porquê separado, esse aqui é o nosso porquê junto. Porquê de pergunta, porquê de resposta. Why does Lee study English? Because he likes it. Ele gosta de inglês. He likes it. And it's necessary. Why does Lee study English? Because he likes it and it's necessary. A próxima, que nós temos o quê?
Do you usually go to school? I always take the subway. Eu sempre tomo metrô. Em inglês, subway quer dizer metrô. Então, I always take the subway. Você normalmente vai para a escola, eu quero saber como. Como? Como você vai? Como em inglês é how. How do you usually go to school? I always take the subway. So, how do you usually go to school? I always take the subway. Agora nós temos aqui. Does Mei-Ling live? She lives in New York City. Ah, Maria Mei-Ling mora em Nova York, eu quero saber onde. Where? Where does Mei-Ling live? She lives in New York City. Ok, where does Mei-Ling live? She lives in New York City. Aí nós temos aqui, are you so happy? Because I love this city. Are you so happy? Because I love this city. Se eu falei because, por quê? Eu perguntei o porquê. Porque na pergunta, why? Porque na resposta, because. Why are you so happy? Because I love this city. Ok, vamos lá. Agora temos aqui o quê? Is Mei-Ling returning? Returning, você viu que returning é a mesma coisa que o quê? Coming back. Coming back, returning, quer dizer retornando, voltando. Ou when is Mei-Ling returning? Ou seja, quando ela vai voltar? Sunday afternoon. Aqui nós estamos naquela lição, na lição 3 da unidade 1, que o Jason pergunta ao Lee quando que a Mei-Ling volta, já que ela estava visiting friends in Detroit. Aí ele fala, quando que a Mei-Ling volta? When is Mei-Ling returning? Aí ele fala, she's returning, she's coming back Sunday afternoon. Então nós vamos botar aqui o when. When is Mei-Ling returning? Sunday afternoon. Aí nós temos aqui mais uma outra que é o quê? Is that? I don't know. I think it's a plane. Eu não sei. Eu acho que é um avião. Eu quero saber o que? Onde aquilo? Quem? Não? O que é aquilo? What's that? What's that? I don't know. I think it's a plane. Aí nós temos much is that sweater? $32. Isso aqui quando se pergunta preço de alguma coisa é o quê? Você está falando de preço? Quanto custa? Né? Quanto é que custa aquele sweater? Então, how much? Vamos botar, how much is that sweater? How much is that sweater? $32. $32. Ok. Aí nós temos aqui, do you teach on Mondays, Wednesdays and Fridays? Quer dizer, segundas, quartas e sextas. Então eu quero saber, verbo lecionar, se eu estou dando os dias, eu quero saber quando. Então, when do you teach? When do you teach? On Mondays, Wednesdays and Fridays. Ok. Is Grand Central Station? It's on 89 East 32nd Street, 42nd Street. Então eu quero saber que o endereço que eu estou dando, o endereço aqui do Grand Central Station, eu quero saber onde fica. Onde fica Grand Central Station? Where is Grand Central Station? It's on 89 East 42nd Street. Where is Grand Central Station? It's on 89 East 42nd Street. Time do you usually get up? At 6. Eu quero saber a hora. Que horas que eu acordo? Então, what time? What time do you usually get up? At 6. What time do you usually get up? At 6. Lee ou he is Mei-Ling's friend. Ele é amigo da Mei-Ling. Então, quem é o Lee? Who is Lee? Cadê o who? Aqui. Who is Lee? He's Mei-Ling's friend. Who's Lee? He's Mei-Ling's friend. Do you get up so early? Because I have to go to work early. Então, porque eu tenho que ir para o trabalho. I have to go to work. I have to go to work early. Eu tenho que ir para o trabalho cedo. Então, why? Por quê? Why do you get up so early? Por que você acorda tão cedo? Why do you get up so early? Because I have to go to work early. Okay. Do you live with Jason? I share an apartment with 2 roommates. Então, você mora com... Ah, é com quem? Aquela pergunta com quem, ó. Who do you live with, Jason? I share an apartment with 2 roommates. Who do you live with, Jason? I share an apartment with 2 roommates. Okay. O 1717. Often does she go jogging? 3 or 4 times a week.
3 ou 4 vezes por semana. Ah, que eu quero saber que a frequência, eu pergunto sempre quando é frequência, eu pergunto o quê? How often? Com que frequência? How often does she go jogging? Com que frequência ela sai para correr? Ela vai correr 3 or 4 times a week. Ok. How often does she go jogging? 3 or 4 times a week. Is Mary's at 151 West 34th Street. Aqui eu estou achando que é o endereço. Aí você está dando o endereço, quer saber onde, né? Então isso pode ser where. Where is Macy's at? At 151 West 34th Street. Ok. Do you usually do on Sundays? I usually stay home. Você normalmente faz aos domingos. Normalmente fico em casa. Então eu quero saber o quê? O que você faz? Então, what do you usually do? What do you usually do on Sundays? I usually stay home. Ok. O próximo aqui, are they? They are Lee, Mei Lin and Juan. É simples. Eles são Mei Lin, Lee e Juan. Então quem são eles? Who are they? Who are they? They are Lee, Mei Lin and Juan. Ok. Aí nós temos aqui, I'm fine, thanks. Eu tenho que achar o quê? Uma pergunta, alguma coisa que se refira a isso. How is Lee? Não, aí seria he is. Aqui está falando, I'm fine. Eu posso dizer, how are you? Ou pode dizer, how are you doing? Né? How are you doing? I'm fine, thanks. How are you? Or, how are you doing? Meg lives in Detroit. Meg lives in Detroit. Eu estou falando que Meg mora em Detroit. Why? Where? Where? O que? Meg live. Agora, where do ou where does? Meg é ela. Então, where does Meg live? Where does Meg live? Okay. They get up at 6:30 every day. Sublinhado aqui o at 6:30 é horas, então nós temos que horas é o quê? Que horas? Não por que nem como, e sim que horas. What time? What time do they get up every day? They get up at 6:30 every day. What time do they get up every day? Okay. The mall is in Manhattan. Ou seja, the mall is in Manhattan. Eu estou falando que o mall que a gente pensa muito fala, em português está falando shopping. Shopping em inglês quer dizer fazer compras, né? I go shopping every week. Eu vou fazer compras, vou às compras toda semana. Quando a gente fala o shopping nosso, por exemplo, um shopping center, aqui um grande shopping, a gente chama de mall. Ou shopping center, né? Britânicos falariam shopping center. Né? Mas aqui a gente fala mall, que é o lugar, o shopping. Então, the mall is in Manhattan. Se eu quero dizer que the mall is in Manhattan, estou sublinhando Manhattan, é um local. Então, where is the mall? Né? Não where is Manhattan, onde fica Manhattan, sim onde fica o shopping. Where's the mall? Where's the mall? Oh, the mall is in Manhattan. They're my parents. São meus pais. Se eu falo eles são meus pais, a pessoa perguntou para mim o quê? Quem são eles? Não o que eles fazem, nem onde estão seus pais, mas sim quem são eles. Who are they? They live in Canada. Se eu falo que eles moram no Canadá, então onde eles moram? Where are they live? Where are they from? Não quero saber de onde eles são, quero saber de onde eles moram. Eu quero saber quem são eles? Não. Where do they live? Where do they live? Ok. Agora, they are my friends. Eles são meus amigos. Se eu estou falando, apresentando ou mostrando they are my friends, eu quero saber quem eles são. Né? Não de onde eles são, nem o que onde eles moram, assim, quem são eles? Who are they? Who are they? Oh, they are my friends. Jack is a doctor. So Jack's a doctor. Se eu falando que ele é um médico, então eu quero saber o que o Jackson faz, qual é a profissão dele. Quando a gente fala de profissão, a gente usa o do e o do depois. Então, what does Jack do? Né? Where does Jack work? Onde ele trabalha? Como é que está o Jack? Ele está bem? Não. Jack is a doctor. Eu quero saber o que ele faz. Então, what does Jack do? What does Jack do? Or, what's Jack's occupation? Ok. Aí eu tenho aqui, Susan is happy because it's her birthday. Ou seja, Susan está feliz porque é aniversário dela. Pô, se ela está feliz porque é aniversário, por que ela está feliz? Então, what é o que? How? Então, why? Why is Susan happy? Why is Susan happy? Or, why is she happy? She's happy because it's her birthday. Ok, Maria goes to the beach on Sundays.
So Maria goes to the beach on Sundays. Quer dizer que por quê? Não, ou é onde ou o que ela faz. What does Maria do? Aqui não está especificando o que ela faz. Aqui seria só, se fosse o que ela faz nos domingos, tudo bem. Mas o que ela faz está falando da profissão dela. Where does Maria go on Sundays? É melhor. Onde que ela vai aos domingos? She goes to the beach. When does Maria go to the beach? Or, where does Maria go on Sundays? Okay. I get up early because I like it. Ou seja, eu me levanto cedo porque eu gosto. I like it. Então eu vou perguntar por que você se levanta cedo. Ele me deu uma razão, um porquê. Why do you get up early? Why do you get up early? Because I like it. Maria always talks to her friends. Ou seja, Maria sempre fala com os amigos dela, sempre conversa com os amigos dela. Então, se eu frisei aqui o always, que é um advérbio de frequência, eu quero saber com que frequência, não porquê nem onde, mas sim com que frequência, how often. How often quer dizer com que frequência, ou quão frequentemente. Ou seja, com que frequência Maria talk to her friends. How often does Maria talk to her friends? Okay. Rick is going to Europe on Thursday. Ou seja, o Rick está indo ou vai para a Europa quando? Na quinta, on Thursday. Agora, where is Rick going on Saturday? Não, ele não vai no sábado, ele vai na quinta. Why is Rick going to Europe? Por que o Rick está indo para a Europa? Sei lá, não está dizendo aqui. Então, who? Esse é melhor. Who is going to Europe on Thursday? Ou seja, quem está indo, quem vai para a Europa na quinta? Rick is going to Europe on Thursday. Ok. Who is going to Europe on Thursday? Or, where is Rick going to on Thursday? Vamos lá. She goes to the park on Saturdays. Eu tenho how does she go to the park? Como ela vai? Não está me dizendo aqui, né? Como ela vai ao parque, eu não sei. Who does she go to the park with? Com quem ela vai ao parque? Não está dizendo, não diz com quem ela vai. Então só serve esse when, que é quando. Quando que ela vai ao parque? She goes to the park on Saturdays. When does she go to the park? Or, where does she go on Saturdays? I do yoga in the morning. Ou seja, eu faço yoga de manhã. What do you do in the morning? Tá, uma boa. Where do you do yoga? Não tem nada a ver onde eu faço yoga, não está dizendo. Why do you do yoga? Por que você faz yoga? Não explicou um because, então o que você faz de manhã? Lembre-se, se eu parasse aqui, ó, what do you do? Eu estaria perguntando sua profissão. Agora, what do you do in the morning? Aí já passa a ser, o que você faz de manhã? Você trabalha, você estuda, fica em casa, tá? Se eu perguntar só, what do you do? Eu quero saber a profissão. Se eu perguntar, what do you do in the morning? What do you do on Sundays? What do you do after school? Eu quero saber o que você faz nessas horas. What do you do in the morning? Or, when do you do yoga? What do you do in the morning? Agora vamos arrumar aqui qual seria melhor. Twice a week, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, eu estou falando de quando, por quê, onde, não, estou falando com que frequência. Né? How often? How often do you do Tai Chi? Twice a week. How often do you do Tai Chi? Twice a week. It's on Madison Avenue. Se eu estou dando o endereço, eu quero saber como, quando, onde ou por quê. Onde? Where's the bank? Where's the bank? It's on Madison Avenue. Eu tenho aqui by bus, de ônibus. Se é de ônibus, eu quero saber por quê, onde, quando não. Eu quero saber como. How do you go to school? Como é que você vai para a escola? How do you go to school? How do you go to school? By bus. I go to school by bus. Agora eu tenho aqui because I have to. Because I have to. Então por quê? Porque eu tenho que. Então vou perguntar por que você faz isso, né? Why do you get up early? Why do you get up early? Because I have to. Ok? Porque eu tenho que. Because I have to. Eu tenho aqui Jason does. O Jason faz alguma coisa, né? Por que o Jason leciona? Não. O que, quem que faz yoga 2 vezes por semana? Aí, aqui, who does yoga twice? Você até poderia, Jason does, mas só que a gente viu pela história deles que quem faz yoga é Meilin. Então, who teaches English? É melhor. Dentro do contexto da história, quem que leciona inglês? Jason does. Who teaches English? Jason does. Essa aqui seria melhor para Meilin. Who does yoga twice a week? Meilin does. Ok, passamos. Temos aqui a nossa mensagem. Congratulations, completamos a lição A, né? Mais uma etapa conquistada.
Agora nós vamos aqui aos finalmente. I'd like to thank you very much for watching this video. Gostaria de agradecê-los, né? And I hope to see you again soon. Bye bye.